Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no canal da TV Damásio pelo YouTube. O seu canal do direito é aqui, você já sabe. Hoje nós vamos tratar de um tema atualíssimo, um tema muito importante, que é ligado exatamente à sociedade individual de advocacia. Para tanto, foi convidado, para nossa satisfação, para nossa alegria, aqueceu de pronto o nosso convite, e eu lhes apresento o nosso convidado de hoje, professor Dr. Marcelo Gomide Stanislau. Dr. Marcelo, olá, tudo bem? Ô, meu caro amigo, pessoal do Damásio, alunos, agradeço aí a oportunidade. Estamos aí, entregando um conteúdo de relevância e vamos avançar, entregar algo que realmente faça a diferença, né? É bem isso. Seguramente. Muita ansiedade da nossa comunidade acadêmica, da comunidade jurídica, por esta aula, portanto, esta aula especial no projeto que o Damásio tem, de aulas especiais, todas elas à disposição, né, dos nossos internautas, pela plataforma do YouTube, no canal da TV Damásio, lá no YouTube, inúmeros temas, portanto, do direito, temas jurídicos, atuais, sempre temas aí da ordem do dia. Hoje, para tratar deste tema, também muito relevante, o impacto da sociedade individual de advocacia no imposto de renda e a formalização do advogado. Satisfação e alegria poder contar hoje com o Dr. Marcelo Gomide Stanislau para proferir esta aula. Ele que é advogado, é também contador, e contador com uma experiência já há mais de 20 anos em contabilidades, portanto, voltadas para empresas e também voltadas para escritórios de advocacia, né? Pós-graduado em Direito Tributário e também em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, aqui pela Faculdade Damásio, pelo Damásio Educacional. É diretor proprietário da LM Assessoria Contábil desde 2009 e também é sócio do escritório de advocacia. Doutor Marcelo, uma grande satisfação, alegria recebê-lo aqui para a nossa comunidade, que é dos estudantes do curso de Direito aqui do Damásio, estudantes também do curso de pós-graduação do Damásio, estudantes de inúmeras faculdades pelo país. E olha só, também muitos advogados e advogadas que nos acompanham e assistem, portanto, os vídeos e as aulas, né, da TV Damásio, este canal do YouTube, né, para todos. E por falar nisso, você já é inscrito no canal da TV Damásio? Não? Ah, não. Para tudo. Inscreva-se agora mesmo. Estou dando até um tempinho para você se inscrever. Inscreva-se agora mesmo no canal da TV Damásio. E clica ali no sininho também, para você poder ser avisado, notificado de todas as apresentações, todas as aulas, os vídeos aqui do canal da TV Damásio. Não esqueça, a sua participação é sempre muito importante para todos nós. Eu me chamo Alexander Mendes Zacchimi, sou professor aqui no Damásio Educacional. Estou fazendo, portanto, aqui a apresentação desta aula especial hoje com o Dr. Marcelo Gomide Stanislau. Dr. Marcelo, passo em definitivo, portanto, a palavra ao professor para a sua aula. Mais uma vez, uma satisfação, uma alegria muito grande poder contar com a presença do professor aqui conosco. Obrigado e tem a palavra. Grande Zacchimi, muito obrigado, gratidão a você, meu grande amigo, a todos aí do Damásio. É uma satisfação estar presente junto com vocês, sabendo que eu sou aluno aí da Faculdade Damásio. Isso realmente engrandece muito, muito pela nossa conquista e por tudo que a gente vem trilhando nesse caminho. Então, eu vou ser breve porque eu quero trazer um conteúdo muito bacana e, para isso, falar sobre sociedade individual de advocacia não é um tema fácil, é um tema realmente que traz muitas dúvidas e eu tenho certeza que muitos de vocês entender de uma maneira muito clara o que eu quero entregar. Mas é importante, antes disso, fazer uma introdução e trabalhar sobre um aspecto geral para que vocês entendam como eu cheguei até aqui e para onde nós queremos ir. Isso é muito importante. Então, eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá?
Minha tela inteira. Ok, perfeito. Maravilha. Então, o impacto da sociedade unipessoal de advocacia comparado ao IR de 2021, ou seja, e também da transformação do advogado. Eu quero já dar início aqui, quando eu falo imposto de renda 2021, isso é uma necessidade e é uma doença, infelizmente, que muitos advogados vêm sofrendo, e por isso que nós decidimos fazer esse tema pautado no imposto de renda, atualmente 2021, mas... Ok. Perfeito. Perfeito, perfeito. Então, bora lá, voltando, pessoal. Então, o impacto da sociedade unipessoal de advocacia e a transformação voltadas para o imposto de renda. Infelizmente, a gente tem vivenciado na advocacia uma doença que se chama malha fina. E por essa razão, eu escolhi o tema imposto de renda por estarmos vivenciando agora a entrega da declaração e falar sobre pontos importantes que muitas vezes, por desconhecimento do advogado, ele acaba declarando de forma errônea, equivocada e fazendo com que ele entre na malha fina de forma desnecessária. Mas para que a gente possa falar a respeito disso, eu preciso falar antes de outras questões. Então, nós temos aqui a parte de introdução, num primeiro momento. Então, eu quero falar um pouco a respeito da minha pessoa, da minha trajetória, dos meus desafios, das minhas conquistas, fracassos e aí por diante. Vamos falar sobre, sobre noções básicas que o advogado precisa saber. Muitas coisas que no dia a dia ele passa a não ter conhecimento. E esclarecer uma dúvida que é muito comum, que seria o item 3, o que compensa mais? Você ter uma pessoa jurídica, ou seja, uma sociedade unipessoal de advocacia, ou compensa mais você ser um advogado autônomo? Qual a melhor tributação? E falar também sobre os principais aspectos tributários em relação à Constituição. Isso é muito, muito bacana. E, ao final, normalmente, a gente costuma abrir um espaço para dúvidas. Neste caso, vou ficar à disposição. Eu vou deixar o meu Instagram também à disposição para que vocês mantenham contato comigo através do direct e toda dúvida que eu puder esclarecer, eu vou estar inteiramente à disposição. Ok? Então, vamos lá. Uma boa aula a todos. Primeiramente, eu quero agradecer e externar os meus agradecimentos ao professor e o grande amigo Alexandre Zakimi, uma pessoa que sempre abre as portas para nós poder ajudar a transformar a vida dos advogados. E quem sou eu? De uma maneira resumida, tá? Eu sou Marcelo Gomide, sou contador há mais de 20 anos, também sou advogado, sou especialista na área de direito tributário, também direito do trabalho, processo do trabalho. Sou contador do Advogado 10X. O Advogado 10X é um método que utilizamos para fazer com que os advogados tenham mais conhecimento na área do empreendedorismo, digamos assim, e o Advogado 10X contém mais de 8.000 advogados na sua base. Então, eu sou contador responsável por isso e também já atuo aí a nível Brasil, cuidando de várias sociedades individuais e também de advocacia pluríssima, né, em vários estados. Então, vamos lá. E qual a minha jornada? Bom, durante a minha jornada, eu, lógico, vivenciei vários experimentos, diversas experiências mesmo, tanto no ramo jurídico quanto contábil, e isso me permitiu o que? Acumular conhecimentos esses sólidos e que me capacitam, tá? E me dão ali autoridade para que eu pudesse vir aqui e compartilhar com vocês as minhas experiências para os alunos que estão nas universidades, para os advogados, principalmente aqueles recém-formados, e também para aqueles que já são experientes e são aí titulares e proprietários das sociedades. Então, vamos lá. Então, eu me vi como contador e advogado, a pessoa mais indicada para quê? Para contribuir. Contribuir em quê? Eu percebi que não bastava apenas abrir a sociedade, o pessoal de advocacia, ou propor redução de carga tributária, falar sobre distribuição de lucros, honorários de sucumbência, falar sobre uma série de assuntos que, para o advogado, realmente não faz sentido, porque ele tem que estar focado onde? Na advocacia. Mas ele precisa aprender a desenvolver novas habilidades. Habilidades essas que envolvem conteúdos
relevantes para a sua audiência. Quem é a sua audiência? Os seus clientes. Então, se você atua como direito trabalhista, você tem que falar para o teu público, que é o público que vai atender os direitos do trabalho, o processo do trabalho. Eu, por exemplo, falo para advogados, contabilidade para advogados. E eu sou advogado. Então, eu senti na pele isso. Então, lógico, o que eu quero trazer para vocês, que é o centro de tudo, a redução da carga tributária. Então, já digo desde já, que o advogado autônomo, só no imposto de renda, ele está sujeito a uma alíquota de 27,5%, com faturamento acima do que? Rendimentos de R$ 4.664. Ou seja, é alto só do imposto de renda. E o Simples Nacional, 4,5%. Mas é isso? É, 4,5%, e nós vamos falar a respeito disso mais adiante. Então, vamos lá, pessoal. Mas antes, eu quero pedir a permissão para contar-lhes, de uma forma resumida, uma pequena, mas importante parcela sobre a minha história na advocacia, sobre as minhas dificuldades, sobre os meus desafios, fracassos, superações, e, lógico, também sobre o marco que mudou ali realmente o jogo. Por que eu preciso dizer isso? Porque o aluno, ele sai da universidade totalmente cru, totalmente pensando que a realidade é uma e ele se depara com uma outra realidade. Então, é muito importante o que eu vou dizer aqui, porque foram dificuldades que eu, como aluno do direito, passei e também experimentei no início da minha jornada. Então, vamos lá. E tudo começou, claro, no meu escritório de contabilidade, onde vários clientes me perguntavam, doutor, ou melhor, Marcelo, você conhece um advogado? Você pode me indicar um advogado? Bem, e nós fazíamos isso. Um certo dia, eu fui ouvindo isso, ouvindo isso, até que eu resolvi conversar com a minha família e tomei a decisão de fazer mais ali uma formação, ou seja, fazer direito. E eu percebi logo no primeiro ano que tratava-se de uma oportunidade muito importante para mim e eu não podia falhar. Por quê? Porque era um divisor de águas. Então, eu falei, bom, eu preciso estudar para que eu possa realmente me sair muito bem na primeira e na segunda fase. E, de fato, isso aconteceu. Com muito esforço, eu consegui, antes mesmo da minha formação na universidade, passar tanto na primeira quanto na segunda fase. Isso, para mim, foi um grande alívio e também um grande valor para mim, porque eu estava, de fato, buscando isso. Então, começaram os problemas. Bom, formado, peguei a devida carteira da ordem, falei, bom, agora tenho os meus clientes da contabilidade, então, ao invés de prestar indicações, eu vou administrar isso. E aí veio o meu primeiro fracasso. Eu não tinha levado em consideração, e os meus clientes também não haviam dado esse valor a mim, eles confiavam na minha pessoa como contador, mas para eles a advocacia eu precisava experimentar e ganhar um pouco mais de experiência. Isso realmente, para quem sofre isso na pele, pessoal, não é fácil, tá? De fato, não é fácil. Mas tudo bem. E eu perguntei, ora, e agora? Se a pessoa do profissional não tem experiência, como que ele vai fazer? E aí, como que ele vai ter uma oportunidade para praticar aquilo que ele aprendeu na universidade? Uns têm facilidade com estágio. Eu não tive essa oportunidade porque eu tinha que cuidar dos meus negócios. Eu já tinha uma profissão que era contabilidade. E eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Bom, eu não poderia aguardar outra coisa senão de mim, o que era realmente lutar. E aí eu falei, bom, então vamos lá. Primeiro fracasso, uma grande lição, eu tinha a oportunidade de fazer escolhas, então falei, bom, bora fazer escolhas. Eu tinha algumas inquietudes, e eu falei, então, eu preciso captar clientes, porque já que os clientes da contabilidade, os meus clientes da contabilidade, não confiavam nos seus serviços a mim, por falta de experiência, então eu teria que buscar ali novos meios. Então, eu fui caminhando, fui fechando ali alguns contratos, fui criando meios de fazer captações legais dentro daquilo que a Ordem dos Advogados permite, fui fazendo um trabalho de network, fui conquistando o meu espaço, e isso foi traduzindo resultados, contratos fechados e tal, e aí, novamente, eu quebrei a cara. Putz, por quê? Eu não tinha gestão.
Falei, pô, mas como assim? Eu não tinha gestão, eu não tinha controle realmente do que entrava e saía, eu não tinha controle da jornada do meu cliente dentro do escritório de advocacia. Ele entra no meu escritório, qual vai ser a jornada dele? Quais serão as primeiras tratativas que será dada a esse meu cliente? Vai ser a consulta, não vai ser a consulta? Eu vou cobrar, não vou cobrar? Eu vou fazer reunião presencial, vou fazer virtual? E ali realmente eu comecei a perceber que eu não tinha um controle, eu não prestava contas de maneira adequada, mas não porque eu não queria, por falta de experiência. E olha que eu tenho a bagagem de empresário como contador, mas de fato, para a advocacia, eu estava ingênuo, cru mesmo. Então vamos lá. E eu falei, bom, eu me culpava muito porque, caramba, como posso eu, contador, eu realmente uma pessoa libada de conhecimento, um empresário, cuido, faço gestão do meu negócio, não saber fazer de advocacia? Realmente isso foi um grande transtorno. Mas tudo bem, e aí eu falei, eu tenho duas escolhas, ou eu fico aqui no mimimi e realmente me lamentando, ou eu realmente falo, bom, eu tenho que fazer algo diferente. E realmente eu falei, olha, eu vou fazer algo que realmente vai me levar de um ponto A para um ponto B. E eu resolvi mudar a chave, né? Então, deixei os fracassos como uma lição e aí falei, bom, agora é hora de superar, trazer realmente algo importante. Então, em 2019, um grande amigo do Dr. Wilson me convidou para participar de um evento que ocorreria lá em abril de 2019. Eu confesso que eu fui nesse evento, mas de uma forma despretensiosa, pensando que fosse algo ali mais naquela coisa de network, mas eu não dava valor, para mim era fútil aquilo, tá? Era algo para mim meio que autoajuda, né? Mas, mais uma vez, quebrei a cara, me surpreendi, percebi que o que estava sendo dito lá estava sendo dito para mim e que havia uma oportunidade de crescer e fazer a mudança da chave. Então, eu falei, caramba, então é hora de começar. E foi um ano maluco, pessoal. Foi um ano maluco para mim. Foram muitos desafios, mas muitos desafios. Muitas coisas deram certo, mas também muitas coisas deram errado. Foram fracassos mesmo, tá? Mas desta vez havia um sentido. Nós errávamos para acertar. Era o errar rápido e acertar rápido, porque nós sabíamos o nosso caminho. Nós tínhamos isso como um objetivo, nós tínhamos um rumo. E claro que desenvolver outras habilidades, como empreendedorismo, conteúdo jurídico, falar de gestão de escritório de advocacia, não foi tarefa fácil, porque eu me via com aquela crença que eu precisava estudar, fazer pós-graduação, fazer mestrado, me debruçar sobre a parte jurídica. E está tudo bem e tem que ser assim. Mas você não pode deixar de lado que você é um advogado, você tem um negócio. Seja advogado autônomo, seja uma pessoa jurídica, no caso a sociedade, é um negócio. E como todo negócio, visa lucro. Então, você está empregando o teu tempo para você crescer. Muito bem, mas veio aí o meu porquê, e o meu porquê é o meu filho, que é o Vinícius Gomide, @Vinícius Gomide, é o Instagram dele, tá? E depois de muitos fracassos, ele disse para mim, pai, mas há soluções, porque foi assim que você me ensinou. E eu falei, caramba. E ele me disse isso de uma maneira tão assim, tão oportuna, que ele me disse isso com um olhar. E eu realmente comecei a pensar que eu falei, caramba, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da vida da minha família? O que eu estou proporcionando para eles? Será que realmente eu estou fazendo com que eles sejam felizes porque eu estou trabalhando demais, deixo de dar atenção? Será que eu estou fazendo de forma correta? E aí eu comecei a perceber que eu precisava escrever um legado para o meu filho. E foi aí a grande mudança, onde eu resolvi, de fato, recomeçar e recomeçar do zero, tá? Do zero mesmo, embora eu tinha toda a estrutura, realmente aprender a desenvolver novas habilidades, conceitos, culturas. Resolvi definitivamente pagar o preço da mudança. Isso é muito importante. Então, foram vários ajustes que nós fizemos durante meses, de avaliar, de reavaliar, colocamos na prática muitas coisas, deram certo, outras não deram, mas juntos, eu e meu filho, se jogamos e começamos, e de fato foi algo que realmente representou para mim, para a gente sair da zona de conforto e ir para as redes sociais,
trazer aí ou melhor, fazer o que antes a gente entendia como fútil, mas fútil mesmo, fazer algo que realmente vale a pena para o advogado. Então, pessoal, concluindo que essas ações me permitiram, em meses, mudar o rumo e as diretrizes da empresa. O que é a empresa? A minha advocacia e a minha contabilidade. E pode parecer que o que eu esteja dizendo para vocês não fazer sentido, mas eu tenho certeza que ao final desta aula, você vai falar, cara, faz todo sentido. E é justamente isso. Então, nós aprendemos juntos, eu e meu filho, a desenvolver habilidades, mais ele, que nunca tinha desenvolvido a habilidade na área do marketing. Ele teve que desenvolver isso, aprender isso na raça, para que a gente pudesse se posicionar nas redes sociais. E hoje eu sou imensamente grato por ele, sou muito orgulhoso por ele, pelo desafio que ele se propôs fazer, e saber que a gente desenvolveu coisas sobre o Instagram, Facebook, Google Ads, lives, muitas coisas nós fizemos. E hoje fazem muito sentido, mas muito sentido, não só nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, mas na vida dos advogados que a gente ajudou a transformar. Então, agora eu vejo que as dificuldades são aquelas naturais do dia a dia, estamos no caminho certo, ainda encontramos zona de desconforto, e isso mostra que estamos realmente caminhando dentro de um aprendizado, e estamos trabalhando ali para crescer a cada dia. E eu queria deixar aqui 2 frases que fazem muito sentido para mim, e uma delas diz o seguinte: quem pronunciou, Joel J., um nadador da seleção brasileira, ele diz o seguinte: não está pago porque não é dívida, está feito porque dissemos que iríamos fazer e fizemos. Então, pessoal, o que eu quero deixar é um legado, escrever realmente uma história que permita ao advogado, aos alunos, a compreender e crescer na sua advocacia, a ser pessoas de sucesso, porque isso é uma somatória, é uma constância de atos diariamente que vai te levar de um ponto A para um ponto B, não tem segredo. E a outra é, claro, o do meu professor e mestre, o professor Cristiano, que na minha primeira palestra, quando fui falar de mudança de mindset, ele deferiu a frase: faça com o coração. Isso realmente faz todo sentido para mim, porque realmente eu tive a oportunidade de estar aqui onde eu estou hoje. Pessoal, acabei me estendendo um pouco mais, mas é justamente por conta disso que eu desenvolvi essa aula, que contém alguns pontos importantes. E o primeiro dele, e um dos mais relevantes, é a atuação do advogado, tanto na forma física, quanto na forma, digamos, digital ou virtual, tá? E essa é uma das maiores ausências de informações, ou seja, o advogado, ele desconhece essa forma de atuação. Então, muitos acham que estão atuando como advogado autônomo e que estão regular perante ali a Receita Federal, os órgãos da administração pública. Muito bem. Mas um outro ponto é ajudar o quê? A reduzir a carga tributária do advogado autônomo. Por quê? Porque isso precisa sobrar um pouquinho mais do bolso, do nosso bolso, né? E eu falo isso também sobre o quê? Os honorários de sucumbência. Vocês vão ficar surpresos do que eu vou dizer a respeito disso. E também sobre administrar e regular o quê? O recolhimento do seu imposto. E isso tem a ver muito com a declaração do imposto de renda à pessoa física, porque muitos advogados não sabem como declarar os seus rendimentos. E muitas vezes acabam declarando e caindo na malha fina por falta de conhecimento. Mas isso aqui nesta aula eu vou esclarecer. E também sobre o que é muito importante, que é contabilizar, ou seja, é distribuir lucros. Então, você tem uma sociedade pessoal de advocacia para quê? Para que você possa, de fato, ali, digamos, auferir lucros e, através desse lucro, você poder distribuir ao titular. E quem é o titular? Você mesmo. E como? Através ali da distribuição com isenção de imposto de renda e INSS. Ok? E, por fim, uma coisa importante, e que é um erro grave, pessoal, é um erro grave do advogado, que diz a respeito à formalização,
a regularização e que você deve, aluno, você advogado, aqueles que também já estão ali com a sociedade formalizada, devem evitar, que é a fiscalização da Receita Federal do Brasil. Uma vez feita, olha, infelizmente, todos os casos que nós presenciamos no escritório, todos os casos que presenciamos, realmente a paulada foi alta. Então, existe vários cruzamentos de informações, e um dos mais comuns é a entrega da declaração de imposto de renda pessoa física, que o próprio advogado entrega isso para a Receita de mãos beijadas. Beleza? Então, vamos lá. Tudo que o advogado precisa e deve saber. Então, vamos lá. E o que é o escritório digital? E poderá representar na sua advocacia. Então, vamos lá. O que o escritório digital poderá representar na sua advocacia? E muitos colegas advogados desconhecem as mais diversas formas de atuação na advocacia. E esta nova realidade, tá? E como contador e advogado, eu quero dizer o que eu aprendi, o que eu vivenciei durante essa jornada e quais foram as decisões que eu tomei prática, tá? Que foram decisões corajosas e muito desafiadoras para mim. Então, veja só. Primeiro ponto que eu quero dizer. Todo advogado, ele pode ter uma pessoa jurídica, tá? Ele pode ter uma pessoa jurídica. E ele pode atuar tanto de forma presencial como de forma digital. E a forma digital, ele pode já incluir isso como endereço fiscal à sua residência, tá? Mas antes de falar disso, eu vou falar por que a gente tomou algumas decisões corajosas e desafiadoras no nosso escritório de advocacia. Então, durante alguns meses antes de 2019, havia uma inquietude, uma satisfação em relação ao quê? À produtividade do escritório de advocacia. Ou seja, nós atendíamos clientes, mas não havia ali um faturamento, uma organização, eu não conseguia realmente reestruturar e saber se o meu escritório estava sendo viável ou não. Então, eu pensei em buscar meios alternativos e inovadores. Para quê? Para que eu pudesse entender melhor. E foi quando eu tomei a decisão de fazer a mentoria do Advogado X, onde esse evento, como eu disse lá, através do convite do Wilson, né, em abril de 2019, eu tive a oportunidade por passar por um processo que a gente chama de mindset, que é a mudança de mentalidade, é como a gente encara toda essa realidade, a forma que a gente atua em relação a isso. E de lá para cá, a gente vem trabalhando aí a teoria do remo, aprendendo e pondo em prática, aprendendo e pondo em prática. Então, eu quero compartilhar com vocês algumas das principais insatisfações que eu tive no escritório, e imagino que sejam as insatisfações do seu escritório, mas acompanhada de algumas soluções. Deixa eu só tomar um. Então, bom, lá. Captação de clientes. Pessoal, quem tem problemas com captação de clientes? Quem diz para mim, poxa, eu fico no meu escritório, pessoa jurídica lá, física, tenho lá o meu estabelecimento, a minha sala, minha maquininha de café, tenho minha recepção, tenho a minha secretária, enfim. Mas, e aí? O cliente está vindo até você está fazendo um negócio? Então, era uma insatisfação minha. Porque eu falava, bom, vinha clientes, mas esses clientes eram suficientes para que eu pudesse arcar com todas as despesas do escritório e crescer, evoluir como eu prestava ali, queria fazer? Não. Então, eu comecei a resolver estudar sobre escritório virtuais. Então, eu comecei a perceber que havia duas formas de atuação. E a digital era perfeitamente possível e a OAB permitia. Isso é o mais importante. Eu comecei a perceber que eu tinha problemas com atendimento com clientes. E acredito que isso também deva ter acontecido com você. E aí eu comecei a resolver de maneira diferente. E o que eu fiz? Resolvi reorganizar a forma de atendimento. Então, eu atendia isso de forma presencial. Só que havia uma confusão, porque eu tinha escritório porta fora. Então, era um fluxo danado. Então, eu comecei a integrar nas minhas rotinas a consulta agendada. E de que maneira? De forma virtual. Através do Zoom, do Google Meet. E a partir disso, eu tenho uma maquininha de cartão de crédito, eu abro ali o PagPeg, para que a pessoa pague o valor da consulta e eu faça a consulta de 1 hora com ela.
Eu tenho um conceito, um princípio que nós chamamos over delivery, onde a gente sempre entrega um pouco mais daquilo que o cliente espera, tá? Mas não é tema da nossa aula, tá? Mas eu comecei a utilizar desses recursos nas redes sociais, comecei a criar lista de transmissão para poder atender bem o meu cliente, prestar contas, comecei a fazer anúncios no Google Ads, no Facebook, no próprio Instagram, enfim. Um outro detalhe que era uma inquietude minha, com relação à precificação. A negociação com relação ao contrato, né? E acredito que isso também seja o seu. E embora eu praticava isso, eu busquei desenvolver um método para atender clientes por meio de uma cobrança de consultas. Contrapartida, eu entregava, aqui eu acho que eu adiantei aqui um ponto. Eu comecei a entregar a consulta através de forma virtual, onde eu fazia o quê? Eu gravava isso, dava segurança jurídica para o meu cliente. Dava não, dou segurança para o meu cliente. Eu comecei a aplicar todo o meu parte em nuvem. Então, eu contratei um espaço em nuvem, para quê? Para que eu pudesse armazenar todas as informações dos meus clientes em quê? Em nuvem. Para que pudesse ter segurança, nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados, e também para que eu pudesse ter ali acesso de qualquer localidade. Isso me permitiu o quê? Me permitiu estudar um pouco mais também sobre o trabalho do home office, que foi o trabalho em equipe. Então, hoje eu tenho a equipe eu tenho o escritório, mas eu tenho a equipe que trabalha por fora. Isso também foi muito importante por conta dessas insatisfações e soluções que nós propusemos. E processos, como que eu administrava meus processos? Então, inicialmente, eu aliei o útil ao agradável, né? Ou seja, eu contratei lá a Jus Brasil, que me dava as publicações, eu utilizava a base de controle delas e também me beneficiava ali das publicações da ASP, né? E também questão de parcerias. Eu comecei a fazer parcerias, né, com outros escritórios, com outros advogados, para que eu pudesse ter uma redução na minha carga tributária, tivesse um pouco mais de leque para fazer atendimento. Vamos lá? E vamos lá. Pessoal, essa foi uma introdução, é uma coisa que eu posso dizer, digamos assim, mais do dia a dia, do que a gente passou, né? Seria mais uma história. Agora entraremos, de fato, na aula e na parte mais importante. Então, eu já sugiro que você pegue um papel e uma caneta, porque vai ter bastante coisas aqui para você anotar. Então, no item 1, nós falamos sobre atuação regular do advogado, INSS no item 2 e imposto de renda. Vamos falar também da sociedade unipessoal e também vamos falar sobre a contabilização e também tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Então, vamos lá. E muitos advogados não sabem que. Então, iniciamos aí. Advogado autônomo. E o que é o advogado autônomo? Ele é um profissional liberal. Ele é um intelectual. Ele é considerado para a Previdência Social, por exemplo, como um contribuinte individual. Assim também para a prefeitura, para o município, ele é considerado um contribuinte individual. E poucos advogados sabem que é necessário que ele faça, para ele ter ali a sua regular atuação. O que ele tem que fazer? Ele tem que se formalizar. Então, ele tem que fazer a sua inscrição junto ao município que ele está estabelecido, ou seja, onde ele presta os serviços, para que ele obtenha ali o cadastro municipal imobiliário, ou seja, a sua inscrição. Inscrição para fins de quê? Para que se apure, dentro dos rendimentos que ele recebe, o imposto sobre serviço de qualquer natureza, ou seja, que é o ISS. Então, a prefeitura, ela entende que o advogado, como profissional liberal, ou seja, o advogado autônomo, ele tem que fazer ali o recolhimento, seja fixo ou variável. Variável, no caso, 2 a 5% de ISS, sobre aquilo que ele recebe, pessoal. Sobre aquilo que ele recebe. E um outro ponto muito importante, mas muito importante, é quando você tem um escritório físico, o advogado precisa ter um alvará de funcionamento. E olha a primeira vantagem que o escritório digital, virtual, proporciona. No caso da sociedade individual de advocacia, você fazendo na forma de atuação
via virtual ou digital, você está dispensado, tá? Dispensado desse alvará de funcionamento ou licença de funcionamento, beleza? Então, vamos lá. E o advogado, ele é contribuinte obrigatório do INSS? Sim. O advogado é considerado pela lei previdenciária, tá? Um contribuinte individual. Portanto, ele está sujeito, sim, a recolher 20% de INSS, tá? Ele está ali obrigado por conta dessa legislação. E sobre o quê? Sobre os rendimentos que ele oferir. Então, se ele, de repente, imagina o seguinte, ele ganhar 6 mil reais, ele vai ter que fazer ali a aplicação de 20%. Claro que limitado ao quê? Ao teto da Previdência Social. Então, hoje nós temos um teto de 751 com 97 centavos. Então, vai ser limitado a isso. Isso é uma grande desvantagem, tá bem? Por quê? Se você prestar, o advogado, por exemplo, prestar serviços para uma pessoa jurídica, primeiro que essa pessoa jurídica, tá? Ela vai ter que fazer a retenção através de um carnê, ou melhor, de um recibo que chama RPA, que é o Recibo de Prestação de Serviço Autônomo, tá? Neste caso, ela vai reter 11% de INSS. E o advogado autônomo tem que fazer um recolhimento complementar de 9%. E aí, totalizando aí os 20%. Beleza? Estamos avançando, pessoal? Então, vamos lá. E a maior preocupação do advogado é com o imposto de renda. Nós sabemos que a tabela progressiva, você como advogado autônomo, tá? Você está sujeito ao quê? A incidência dos rendimentos que você ganha, de 7,5% a 27,5%. Sabendo que se você tem um rendimento acima de R$ 4.664,68, você já está incidente ali em 27,5%. Então, assim, para que a gente tenha a ideia desse contexto, é muito importante que o advogado autônomo contabilize todas as suas receitas através do Carnê-Leão. E o Carnê-Leão, o que é? É um aplicativo disponibilizado pela Receita Federal, onde toda vez que o advogado houver uma apuração entre pessoas físicas, tá, residentes no país, então, advogado, profissional liberal, outro lado, contratante, pessoa física, ele tem que levar esses rendimentos que ele oferiu para o Carnê-Leão. E, através desse Carnê-Leão, ele vai apurar se vai haver a necessidade de fazer o recolhimento antecipatório do DARF Código 0190. O que é esse DARF? É a antecipação do imposto de renda. Ele vai pegar aquele valor, vai verificar se aquele valor está condizente à apuração da tabela. 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Então, imagino que faça muito sentido para vocês, mas existe uma solução para isso. Entenda que o primeiro passo, antes de nós falarmos sobre sociedade unipessoal de advocacia, é mentalizar o que foi dito aqui anteriormente. Pessoal, eu disse que você tem acima de R$ 4.664, 27,5% de imposto de renda. Você é obrigatório fazer o recolhimento, tá, de 20% sobre os rendimentos auferidos de Previdência Social, ou seja, INSS. Você tem ali o recolhimento do ISS, que aqui no município de São Paulo é 5%. Então, nós temos aqui uma alíquota nominal, somando esses percentuais, de 52,5%. Ou seja, é uma carga alta tributária. Mas essa é uma alíquota nominal. A alíquota efetiva, levando em consideração os cálculos do imposto de renda, levando em consideração o limite do teto da Previdência, está em torno de 27% a 32%. Vamos eleger aqui 30% como nosso marco. Significa que, se você tiver uma receita de 10 mil reais como advogado, 3 mil é imposto. Então, ou seja, 5% dele é 500 reais para o município, 20%, então, 10 mil reais vai dar um valor acima de 751,97, vai para a Previdência, através de um recolhimento de uma guia própria, tá?
e o imposto de renda que você vai colocar à disposição da tabela progressiva. Então, R$ 10.000 está acima de 4.664, você vai aplicar lá os 27.000 e vai fazer a contagem, ou melhor, a apuração, ou seja, valor bruto menos a base de cálculo do imposto do INSS. Se tiver dependente, eu vou abater também, vou aplicar o resultado da faixa, então 27.000%, e abato ali a parcela a deduzir. E aí eu tenho um resultado que é o DARF para fins de recolhimento de imposto de renda. Quando nós fazemos essa junção, nós temos uma alíquota, nós chamamos de alíquota nominal, que é os 30%. Percebe? Mas, falando em sociedade unipessoal de advocacia, a gente pensa na seguinte maneira. Vamos lá. Atualmente, a sociedade unipessoal de advocacia, ela é uma pessoa jurídica, tá, que permite que o advogado exerça os serviços advocatícios, onde ela vai se enquadrar dentro do Simples Nacional, no anexo 4, tá, com alíquota efetiva de 4,5%, ou seja, para faturamentos de até 180 mil anual. E através da unipessoal, o advogado poderá recolher o seu imposto em uma única guia. E essa guia, ela reúne todos os impostos federais, tá, e municipal. E essa guia se chama DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional, que vence todo dia 20, tá, subsequente ao mês da apuração. Então, por exemplo, estamos agora em abril, fechando o mês, esse DAS será recolhido no dia 20 de maio, tá bem? Então, você quer dizer que eu não vou pagar mais os impostos em apartados. Não vou pagar a guia do município, nem a guia do ISS, nem do imposto de renda. Exatamente. Você quer dizer que eu não vou fazer mais carnê-leão? Exatamente. Você quer dizer que então eu não tenho a obrigatoriedade de fazer contabilidade como pessoa física? Exatamente. A sociedade veio para simplificar, tá? E foi uma grande vitória. Porque isso veio com o advento do quê? Lá do Estatuto da Ordem dos Advogados, em 2016, que criou a figura da sociedade individual, que é o nome jurídico, tá? De advocacia. Então, isso que nós estamos falando, pessoal, é o que está na letra da lei. O que nós estamos falando é pura matemática. Não vai fugir disso. Então, o que nós estamos falando de tributação do advogado autônomo, vai ficar claro daqui em diante, quando mexermos com os números, com a prática, o quão é danoso para o advogado autônomo, o que ele deveria, porque muitos não fazem, e quando fazem, o quão é alta a carga tributária. Percebe? Então vamos lá. E também, veja só, a sociedade unipessoal, ela também permite que você faça uma contabilização de uma maneira muito mais simplificada. E permite isso com que o leigo, quem é o leigo? O advogado que não conhece contabilidade. Então, ele precisa ter algo ali prático para ele. Ele bater o olho, ele saber onde que ele está gastando, onde ele está ganhando. Então, a contabilidade, através de relatórios gerenciais, vai promover esse ato para ele. E ele vai entender isso de uma maneira muito mais clara. Percebe? Um outro detalhe. Ele vai ter a oportunidade de se regularizar e se formalizar em relação à retirada de prolabore. Que antes ele fazia ali uma retirada através do quê? Do carnezinho, seria a guia da GPS de 20% sobre os rendimentos, no prolabore não. Ele vai eleger um valor que ele entender que é, digamos assim, os rendimentos que ele vai sobreviver. A gente sempre fala em um salário mínimo, porque depois lá na frente eu vou falar sobre distribuição de lucros. Mas a primeira diferença que tem uma da outra é que no advogado autônomo ele paga 20% sobre a mesma base de cálculo, e na pessoa jurídica 11%. Então nós temos uma economia aí de 9%. Beleza? Então vamos lá. E aí, qual a sua opinião? Vamos aprender? O que compensa mais, pessoal? É a pessoa jurídica ou é o advogado autônomo? E eu me faço essa pergunta todos os dias, porque é importante você estar sempre atento às mudanças. E eu tenho certeza que as dúvidas são muitas, do que a gente já disse até aqui,
E por isso, eu peço que vocês tomem nota, aí deixa eu avançar aqui, isso. Tomem nota, pessoal, de todas as dúvidas que aconteceram até agora e o que vão acontecer daqui em diante. Tá aqui no Instagram, @MarceloGomide, pode me chamar no direct, que eu e minha equipe, poder ali esclarecer todas as dúvidas necessárias que você tiver, ok? Então, vamos lá. O unipessoal. Então, ao fazer uma comparação entre a tributação do advogado autônomo e da sociedade unipessoal, é possível constatar a distinção dessa carga tributária. Muito bem. O que nós temos aqui, pessoal? ISS, Imposto sobre Serviço. O advogado autônomo, ele tem ali uma alíquota de 5%, que nós falamos um pouco há tempo atrás, ou um valor fixo, dependendo do município. E esse 5%, qual que é a base de cálculo? Rendimentos. Tudo aquilo que ele recebeu dentro do mês, ele tem que aplicar ali 5%. E na sociedade unipessoal de advocacia, dentro do DAS, do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, 2%. E o INSS? Ele é um contribuinte obrigatório. Então, como advogado autônomo, ele tem que recolher 20%. Sobre o quê? Sobre os rendimentos. E na unipessoal, 11%. Sobre o quê? Vamos estabelecer aqui um salário mínimo. E no imposto de renda? O imposto de renda, o autônomo está ali sujeito à tabela progressiva do imposto de renda, que, diga-se de passagem, a última atualização foi 2014/2015. Nós estamos em 2021. Olha quanto a defasagem do nosso dinheiro. Então, certamente, a gente está pagando mais imposto a cada ano. Então, pela tabela progressiva, você está sujeito aí, acima de R$ 4.664,68 a 27,5%. E na unipessoal, o imposto de renda é menos de 1%. 0,84,60%, não, 60%. Menos de 1%. E a gente vai provar isso. Vai começar a fazer sentido o que eu falei até agora para vocês. E a sucumbência? E o advogado que foi vencedor de uma determinada causa, onde já teve o trânsito em julgado, e ele foi vencedor e recebeu lá uma quantia, sei lá, R$ 5.000. E aí? Como autônomo, porque os honorários de sucumbência é de direito do advogado. É personalíssimo, ou seja, é caráter alimentar. Portanto, cumpre a ele declarar isso onde? No imposto de renda da pessoa física. Ou ele vai declarar isso através do carnê-leão, para fazer antecipação. Muito bem. Se ele faz isso através do advogado autônomo, ele vai tributar de 7,5% a 27,5%. Se ele faz pela pessoa jurídica, sociedade individual de advocacia, ele paga 4,5%. Mas é possível fazer? Sim, é possível fazer, está no estatuto. Isso é permitido, está no regulamento, está no provimento. Então, isso nós estudamos muitos e muitos meses para poder chegar a essa conclusão. E a distribuição de lucros? O advogado autônomo faz? Não. E na sociedade unipessoal? Sim. Então, a distribuição de lucros, além dele fazer a distribuição, ele vai poder dar ao sócio, ao titular, isso sem que haja tributação, porque já houve lá na fonte. E eu vou mostrar lá na frente. Então, ele vai distribuir isso como lucros recebidos de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional. E lá na declaração de imposto de renda da pessoa física, ele vai declarar onde? Rendimentos isentos e não tributáveis. Que campo? Campo 13. Mas o que tem lá? Rendimentos recebidos de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional. Aquela que são MEPP, Lei Complementar 123 de 2006, que é a norma que trata do quê? Da microempresa e da empresa de pequeno porte. Mas, doutor, nós somos advogados, nós não somos nem ME nem EPP, mas aplica-se subsidiariamente, por isso que recolhemos o DAS. Beleza. Pessoal, eu não sei o horário aqui, deixa eu ver. Temos que adiantar aqui. E aí vem um sentimento muito, realmente muito comum depois que é feito as aulas, a gente começa a perceber que tem pessoas que ficam felizes porque sabem que está fazendo as coisas certas. Tem outros que falam, bom, eu espero que todos estejam aí amando as aulas,
mas tem pessoas aí que já estão pé da vida, tá bravo, de repente tá meio sentido aí, fala, poxa vida, eu acho que eu estou aí na formalidade, na informalidade, outros estão aí pensativos, mas pessoal, isso é normal, tá? Isso é normal, e a gente vai esclarecer tudo isso na prática, e para isso, eu quero combinar aqui com vocês, eu vou trazer para vocês uma amostra prática, tá? Ou seja, eu vou demonstrar essa viabilidade do que a gente disse até agora. Mas para que a gente faça isso, a melhor forma de fazer isso é apresentar o quê? Os cálculos. Tá? E tudo isso pode acontecer no seu escritório e naquele que vai constituir o escritório. Seja físico, virtual, web serviço, digital, seja o que for. Então, pessoal, vamos lá? Então, sobre um aspecto prático, eu elegi aqui o exemplo de um advogado que recebe mensalmente a quantia de R$ 6.000 por mês. Então, vamos lá. Advogado autônomo versus pessoa física. Muito bem. E estudos mostram que 78,22% dos profissionais autônomos, ou seja, os advogados que prestam serviços para pessoas físicas, não declaram carnê limpo. 78,22%. Não declaram carnê-leão. Mais grave, o que é carnê-leão? Então, os advogados, muitos não sabem o que é carnê-leão. E você sabe por quê? Vamos lá. Eu disse que o advogado autônomo, e agora o que a gente disse lá atrás, vai começar a fazer muito sentido para vocês. Eu disse que o percentual sobre R$ 6.000, lá eu falei 10 mil, de ISS ele pagaria quantos por cento? 5%. Então, isso, nós temos aqui R$ 300. De autônomo, se nós pegarmos aqui R$ 6.000, vou fazer com vocês, vezes 20%, daria R$ 1.200. Só que não há recolhimento acima do teto. Então, portanto, o autônomo pagaria R$ 751,97. Isso é matemática, tá, pessoal? Matemática. Imposto de renda, o advogado autônomo, o valor é acima de R$ 4.664. Então, ele está sujeito à tabela ali progressiva do imposto de renda. Então, ele pagaria R$ 573,84. A gente vai fazer os cálculos lá à frente, tá? Então, ele tem uma alíquota nominal de 52,5%. Quando eu falei para vocês da alíquota, eu estou me referindo 5%, mais 20, 25, com mais 27,5, 52,5. E uma alíquota efetiva, neste caso, de R$ 6.000, tá? Tem aí um imposto direto de 27,09%. E como que a gente vai demonstrar isso? Como vai ficar os cálculos? Ok. Então, o primeiro passo, pessoal, e aqui eu vou permitir trocar a tela, e a gente vai fazer aqui um exercício junto com a declaração de imposto de renda, tá? Levando em consideração esse valor de R$ 6.000, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver só como eu saio daqui. Aqui. Muito bem. Eu vou minimizar aqui, pessoal, e deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Está aparecendo aí a tela, deixa eu me ver, está aparecendo a tela de imposto de renda para vocês, né? Eu acredito, se tiver, por favor, no chat, a equipe, só me dá um ok aqui. Se está aparecendo, eu acredito que sim. Muito bem, então vamos lá avançar. Imagine, tá? Imagine que você recebeu, tá? Da sua pessoa jurídica, a quantia, tá? A quantia de um salário mínimo, durante um período de 12 meses, tá? Então, se eu pegar hoje o salário mínimo, R$ 1.100, então eu estou fazendo a minha declaração de imposto de renda, R$ 1.100, eu estou com um informe de rendimentos em mãos. Então, eu vi que ele declarou R$ 13.200. Ok.
Então, imagine que eu recebi 13 mil da tomadora, R$ 13.200 durante o ano de 2020. Essa tomadora de serviço, eu disse que ela tem que fazer a retenção, tá? Tanto do imposto de renda, se sofrer, no caso aqui está abaixo de R$ 1.903 mensal, então automaticamente não tem o imposto de renda. Ela vai abater 11% do INSS, porque ela precisa reter isso, e fazer o recolhimento para o fisco, e o ISS não entraria nessa conta aqui. Então, imagine que nós falamos de R$ 1.100 vezes 11%, nós estamos falando de R$ 121 mensais. Ok, isso vezes 12, nós temos R$ 1.452. Legal, 1.452. Isso é a declaração, tá, de um pode ser a própria sociedade que toma o serviço dele, porque ele que executa, pode ser um cliente, ok? Agora, imagine um exercício, eu vou ter que voltar para a tela aqui para você entender. Perceba, pessoal, que 13.200, 1.452, aqui nós não temos nenhum valor a pagar e nem a restituir, beleza? Então tá, vamos voltar para a tela aqui. Eu vou colocar aqui em modo ok, eu acho que voltamos. Opa, mas eu voltei. Deixa eu achar aqui. Opa, não. Ok, peraí, pessoal. Vamos ver aqui. Isso. Então, nós estávamos nessa primeira tela aqui. Ok. Então, pessoal, o que acontece aqui? Nós falamos... Deixa eu ver aqui. Ok, perfeito, é isso mesmo. Voltando aqui, pessoal. Tá todo mundo vendo aí, né? Ok, perfeito. Muito bem. Então, nós falamos que o advogado autônomo, ele tem uma retenção, tá, de 27,9%. Nós falamos aqui na declaração de imposto de renda que ele tem, se ele declarar a pessoa jurídica, aqui está como pessoa física, né? Se ele declarar como pessoa jurídica R$ 1.100, ele não vai ter imposto a pagar. Porém, olha o que vai acontecer agora. Imagina um advogado que recebe R$ 6.000 todo mês de forma autônoma. Então, nós temos R$ 6.000, vamos aplicar 11%, vai dar R$ 660. Nós temos os 5% do ISS, que daria aí R$ 300. E nós temos o imposto de renda, que daria aí R$ 599. Desses R$ 6.000, ele vai deixar para o governo, R$ 1.559,14. Isso, olha só, pessoal, de R$ 6.000, ele está deixando ali R$ 1.559,14. Muito bem. Agora, entenda o seguinte, entenda que ele, como pessoa jurídica, se nós falarmos de 6 mil, imagine que ele recebeu, vou voltar agora lá na declaração, vamos lá na declaração. Pessoal, acho que está aparecendo, eu me confundo um pouco com isso daqui, mas vamos lá. Imagine que aqui na declaração, ele receba R$ 18.000, tá? Deixa eu ver aqui se no exemplo. Isso, 1980, ok. E de imposto de renda, ok. Ele recebeu, tá, R$ 18.000, que representa 3 meses, então vamos lá, 6 vezes 3, 18. Ele recebeu de pessoa jurídica, tá, como tomadora de serviço. Então, só para a gente fazer um comparativo com o advogado autônomo, na declaração de imposto de renda, o quanto que ele vai pagar de imposto. Então, ele recebeu lá 18 mil, então imagina 3 meses que ele elegeu ali de imposto de faturamento, então ele emitiu lá o RPA, então foram 18 mil em 3 meses. Ok, ele pagou 1.980 do quê? De previdência social, que foi aqueles descontos que a pessoa jurídica fez através do RPA, ok?
Mas ele tem ali também o recolhimento do imposto de renda. Por quê? Dentro daqueles cálculos que nós fizemos, que deu R$ 599, vezes 3, então vai ter ali os R$ 1.797. Ok. Então, R$ 1.797, vírgula, se eu não peguei os centavos, 42 centavos. 42 centavos. Muito bem. Então, ele recebeu aqui 18 mil da pessoa jurídica. Tá? Ele pagou a Previdência Social, que foi a retenção do RPA, 1.980, e ele pagou de imposto de renda R$ 1.797,42. Ok? Agora, olha como é danoso. Vamos partir para o advogado autônomo. Então, vamos continuar aqui. Vamos só colocar o slide aqui. Ele vai bater aqui e vai fazer eu voltar lá na frente de novo, né? Então, vamos lá. Ok. Vamos voltar aqui. Muito bem. E qual que é a solução? Então, vamos lá. A realidade dos advogados, ela não dá para fazer contabilidade como pessoa física. Então, ele recebeu ali 18 mil, percebe que na declaração de imposto de renda, pessoa física, ele levou os 18 mil para lá. Ainda que houve retenção, ele levou os 18 mil para fins de tributação. Faz sentido para vocês? Isso vai ficar mais claro agora no próximo slide. Olha só. Quando nós falamos da tributação da sociedade unipessoal de advocacia, nós falamos do anexo 4 do Simples Nacional. E se nós temos uma receita, tá, de R$ 6 mil, aplicando aí imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, que são contribuições sociais, PIS, PASEP, esses impostos aqui são todos federais, que somados dão aí 2,5%. Aplicando a cada um os R$ 6 mil, eu tenho R$ 50,76, tenho 41,04 e tenho 47. Do imposto municipal, eu tenho 2%, que está me dando R$ 120,15. Então, eu vou ter uma guia de recolhimento de R$ 270. Então, voltando aqui, os mesmos R$ 6 mil, quanto que ele está pagando aqui? Os mesmos R$ 6 mil, R$ 1.559,14. Ok? Beleza. Agora, quanto que ele está pagando aqui? R$ 270. Ok. Agora, veja só. A redução dos impostos não é o único benefício. Então, nós falamos aqui também sobre a distribuição de lucros. Mas eu quero mostrar uma coisa muito importante para você, que é você poder também tributar a sucumbência sobre ali os rendimentos que você recebeu do judiciário, seja de uma autarquia federal, no caso aí dos previdenciários, seja aí da ordem trabalhista, seja de qual for, você recebeu uma sucumbência e tributar ela no Simples Nacional a 4,5%. E não vir aqui, como nós dissemos, e ter que colocar. Olha só, pessoal. Olha só. Se você recebe uma sucumbência, é aqui que a coisa vai acontecer. Tá? É aqui que a coisa vai acontecer. Por quê? Você está recebendo de quem? De uma pessoa física, você sabe que é o carnê-leão. E de uma pessoa jurídica, quem paga é uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Seja qual for, você tem que fazer ali essa tributação. Tem que pagar o ISS, tem que pagar a Previdência e tem que pagar o imposto de renda. Beleza? Então vamos lá. Ok. Deixa eu só voltar para a tela aqui, que, cara, não sou muito bom nisso, mas vamos lá. A gente vai aprendendo, a gente vai avançando, tá? Ok. Então, pessoal, agora nós vamos falar dos aspectos tributários. E aí eu vou trabalhar um pouco a conta. Só que antes, eu quero fazer uma conta com vocês, só para vocês terem ideia do imposto de renda. Olha só, deixa eu só ver aqui se eu vou passar isso aqui adiante. Espera só um seguinte. Ok, tá, isso mesmo. O aspecto aqui.
Aqui no imposto de renda, eu preciso fazer um exercício para você. Eu pedi para vocês pegarem a caneta para a gente fazer juntos. Então, vamos lá. Se eu digo que você tem um rendimento de R$ 6.000 por mês, você vai ter um rendimento por ano, né, por ano de vezes 12, de 72 mil, tá? Então, vamos lá. Na sua declaração de imposto de renda, pessoa física, você precisa declarar que você ganhou R$ 6.000 por mês, tá? E nós dividimos isso da seguinte forma. Na pessoa jurídica, nós pegamos 3 meses, tá? 3 meses, e fizemos a tributação, ela retendo ali a Previdência Social e também o imposto de renda, ok? Maravilha. Só que agora eu vou colocar que você recebeu rendimentos, tá? Rendimentos tributáveis de uma pessoa física. Opa, aqui não é do dependente, tá? Uma recebida aqui do titular, perdão. Que você recebeu esses 6 mil, tá? De pessoa física. Então, vamos lá. Se eu disse 72 mil, então eu tirei 3 meses, então menos 18 mil, eu tive 54 mil de rendimento, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, nem vou colocar CPF, tá, pessoal? Mas eu vou colocar aqui 54 mil. Olha o resultado que acontece aqui de imposto a pagar, de uma declaração de imposto de renda, cujo faturamento, o rendimento que você obteve foi 72 mil. Quer dizer, desses 72 mil, parte você já bateu, que é do imposto de renda, que foi aqueles 1.700 e pouco. Então, se você verificar, você está pagando de imposto. Eu vou pegar aqui o mais barato, pelas deduções legais, tá? Que representa o cálculo efetivo de 5,70. Olha só, você vai pagar 2.310,33. Mais o quê? Mais 1.797,42 que você pagou de rendimentos lá na fonte, que a pessoa jurídica reteve. Quer dizer, você pagou ali de 72 mil, fora o que você, né, de fato, teve, digamos assim, formalizou, você não formalizou, você não declarou, omitiu, tá? Aqui você vai pagar R$ 4.107, num faturamento do quê? De 72 mil anual. Se você dividir isso por 12, se dividir por 12, nós teríamos R$ 342. Só que não é assim que se faz o cálculo. Porque a Receita, ela quer isso mensal. Então, aqui, imagina o seguinte, isso nós estamos falando de 18 mil, tá? De 18 mil, 3 meses, 6 mil a cada mês, e falamos aqui de rendimentos de 6 meses, de 6 mil, que deu aqui, cadê? 54 mil. Eu coloquei como se fosse um único mês em janeiro. Só aqui, 4 mil. Quer dizer, é muito alto, muito, mas muito alto. Então, vamos lá agora. Voltando aqui para a aula. Rapaz, eu me perco nisso aqui. Beleza. Então, volta aqui. Estamos aqui. Aqui. Então, pelo Simples Nacional, eu disse que a sociedade, ela pode fazer a distribuição de lucros, ela pode tributar os honorários de sucumbência pelo Simples Nacional, e a retirada de prolabore faz com que, lá na declaração de imposto de renda, os rendimentos que você recebeu fiquem mais claros para a Previdência Social, porque você formaliza o que você teve de retirada de prolabore. É um único rendimento tributável, e o restante vai ser distribuído como lucros. Lembra dos 54 mil que nós falamos? Imagine que esse 54 mil ele vai ser distribuído como rendimentos isentos e não tributáveis. E eu vou explicar agora o que significa isso, tá? Então, vamos lá, os principais aspectos. Rapaz, eu tô com a boca seca. Então, vamos lá. Bom, pessoal, nós temos várias alternativas, tá? Para que você tenha a melhor tributação. Eu recomendo a do Simples Nacional. Isso é um fato, e eu recomendo aí do Simples Nacional. Então, vamos lá. Bem, deixa eu ver aqui, pensa nisso aqui, vamos lá. Pessoal, vocês perceberam
que na sociedade unipessoal de advocacia, você vai ter uma economia, se eu falasse isso anualmente, ou melhor, mensalmente, perdão, comparando aquele recibo de prestação de serviço, que tinha lá um rendimento de 1.400 e pouco, 1.500 e pouco, perdão, menos o que nós temos aqui da pessoa jurídica, vamos lá. Nós temos a seguinte situação. Vamos lá. Com o advogado autônomo, eu tenho uma alíquota nominal, tá, de 52,5%. Eu tenho uma alíquota efetiva de 27,9%. Se eu pegar aqui R$6.000, se eu pegar aqui 27,9%, vezes, ou melhor, dividido por R$6.000, eu tenho, temos aqui 27,09 dividido por 6.000. Isso, vezes 100. 0,45. Exatamente, vezes 100, 4,5. O que acontece? Se você pegar R$6.000 e aplicar 27,09%, você vai ter 1.559 no exemplo que nós demos lá. Esse é o valor que vai ficar ali para a entidade administrativa, municipal e federal, ok? Pelo Simples Nacional, você vai aplicar o quê? 4,5% e vai deixar 270, como nós explicamos. E como funciona isso? O Simples Nacional, ele tem um anexo que chama anexo 4. Tá? Esse anexo 4, ele tem a faixa de rendimentos de até 180 mil, você aplica 4,5%. Significa que tudo que você receber, você vai aplicar 4,5%. Beleza? Então, vamos lá. Mas eu preciso trazer isso como exemplo prático para vocês entenderem a diferença do que é, no caso do advogado autônomo, e o que é a sociedade propriamente dita. Então, a sociedade, ela traz uma fórmula. E essa fórmula a gente traz como siglas. Então, eu tenho um RBBA, ou seja, que é a receita bruta do ano calendário, eu tenho a receita bruta dos 12 últimos meses, eu tenho a receita bruta do ano calendário, ou seja, o que está em curso, eu tenho a receita bruta do mês corrente, tá? Eu tenho a alíquota. Por que eu estava falando de alíquota nominal? Então, vocês vão entender por quê. Eu tenho a alíquota nominal e eu tenho a alíquota efetiva, que é a fórmula, que é a receita bruta dos últimos 12 meses, dividido pela alíquota nominal, menos o quê? A parcela a deduzir e ali a aplicação dividida pela receita bruta. Parece um bicho de 7 cabeças. Mas voltando aqui, essa informação está aqui. Então, se eu pegar a segunda faixa, tá? Isso é a receita bruta dos últimos 12 meses, de 180 mil a 360 mil, você pagaria uma alíquota nominal de 9% e tem uma parcela a deduzir de 8,100. Significa que vai dar uma média aqui de 6%. Tá? Percebe que na primeira faixa de 180 mil, a gente não tem parcela a deduzir. Então, é 4,5%. Beleza? Vamos lá. Então, vamos levar em consideração os mesmos R$6.000. Tá? Então, imagine o seguinte. Eu tenho aqui uma sociedade unipessoal de advocacia constituída há mais de um ano. Então, o primeiro passo. Está abaixo de 180 mil? Tá. Então, pessoal, é 4,5%. É 4,5%, não tem o que se falar. Então, o resultado ali, no primeiro ano de vida, é R$270. Mas e passando disso? Também. Então, vamos lá, vamos fazer o cálculo. Eu disse que nós imaginamos que a pessoa ganha por mês R$6.000, ok? Num período de 12 meses, ela vai ter o quê? R$72.000. Ok. Então, imagine que ela abriu essa pessoa jurídica no mês de outubro, que foi o exemplo que nós utilizamos. Então, ela tem ali R$60.000. E ela tem uma receita bruta dentro do mês, tá? Dentro do mês, de R$6.000. Muito bem. Então, primeiro que a alíquota vai ser aplicada é o anexo 4. Então, 4,5%. E não vai ter parcela a deduzir, porque eu mostrei lá que ela é zero. Então, os cálculos, aplicando ali a fórmula que o Comitê Gestor do Simples Nacional propõe, nós temos receita bruta versus alíquota menos parcela deduzida, dividido pela receita bruta dos últimos 12 meses. Então, pegando os números, 72 mil,
receita bruta, 4,5% é a alíquota do Simples Nacional, menos a parcela deduzível, que é zero, dividido por receita bruta. Então, 72 mil, então vamos lá, 72 mil vezes 4,5%, 72 mil vezes 4,5%. Temos 3.240. Menos a parcela deduzível, não tem. Dividido pelo quê? Pela receita bruta, ou seja, 72 mil. Eu tenho 0,045. Significa isso? A fração, por isso que a gente chama de alíquota nominal, que vezes 100, eu tenho 4,5%. Ou seja, eu tenho aqui, de fato, alíquota nominal. Então, alíquota efetiva, perdão, nominal não, efetiva. Alíquota efetiva, 4,5%. Então, significa que o imposto, R$6.000, vezes 4,5%, nós temos R$270. Então, vamos lá. R$270, ok. Mas, imagine o seguinte, antes de entrar nas principais perguntas, vamos imaginar o seguinte aqui. Quando nós falamos nessa mesma receita do advogado autônomo, só na parte lá do imposto de renda, 4.000 e pouco. Agora, na prática, nós falamos que R$6.000 vezes 27,9% daria 1.674. Nesse exemplo, 1.674. Menos 1.664 menos 270, nós temos uma economia de R$1.404. Vezes, pessoal, 12, nós temos uma economia de 16.848. Fica claro para vocês? Faz sentido para vocês? Então, vamos lá. Nós estamos partindo para o final. Bom, aqui eu elejo as 8 principais dúvidas que o advogado me faz. Redução de impostos. Bom, fica claro que o advogado autônomo está sujeito a uma alíquota nominal de 52,5%, efetiva, vamos colocar aqui 27%, e que no Simples Nacional, 4,5%. Ponto. Isso é discrepância matemática, não tem o que se dizer. Distribuição de lucros. Quando você apura, através do Prolabore, a sua retirada, ou seja, R$1.100, quando eu fiz lá no exemplo, eu disse para você que ele ficou zero. Lembra-se disso? Por quê? Porque você não contribuiu e também não pagou. Então, você tem lá R$1.100, que vezes 12 teve R$13.200. Você recolheu R$121 de Previdência Social, que vezes 12 tem 1.452. Beleza. Então, deduzindo isso, não tem incidência do imposto de renda, porque ele está abaixo de 1.913, então é isento. Automaticamente você não tem a pagar e também não tem ali a recolher. Ok? Muito bem. Quando nós falamos de lucros, o advogado ele recebeu R$6.000. R$6.000. Muito bem. Então, se eu pegar R$6.000 menos 1.100, eu tenho R$4.900. R$4.900 que eu preciso sobreviver como advogado. E aí, eu vou sobreviver de que maneira? Quem vai pagar as minhas contas? Porque eu preciso distinguir entre o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. Porque a partir do momento que você abriu a pessoa jurídica, você esquece a pessoa física. Você vai ser um empregado da sua sociedade. E ela vai te pagar o Prolabore, que é o teu salário. Percebe? Então, esse é o seu rendimento lá na declaração de imposto de renda à pessoa física. Mas, Marcelo, eu não sobrevivo com apenas 1.100. Aí, a pessoa jurídica vai depositar na sua conta, pessoa física, a diferença de 4.900. Mas a título do quê? De lucros. Mas de que maneira? Devidamente contabilizada, conciliada, registrada na OAB, ali os balancetes e os balanços. Para quê? Para que fique claro que você, de fato, auferiu lucros. E aí, a partir disso,
você vai lá na declaração de imposto de renda da pessoa física e vai entregar o quê? Você vai demonstrar que você recebeu 4.900 por mês da pessoa jurídica, vezes o quê? 12. Então, nós estamos falando de 58.800. Isentos de tributos. Que tributos? INSS e imposto de renda. Como nós estamos falando de declaração de imposto de renda, você não vai pagar aqueles 4.400 e poucos reais que eu havia mencionado. Ao contrário, ele vai colocar como rendimento isentos e não tributáveis e automaticamente vai ficar no 0 a 0. Quando você entregar a sua declaração, o que o fisco vai entender? Ele vai entender que você teve um rendimento de 58.800 mais 13.200, ou seja, 72 mil. O mesmo exemplo que nós utilizamos, voltando aqui um pouquinho, neste caso, 72 mil reais. Então, você vai pagar de imposto, se você tivesse que pagar 58.800 de imposto de renda, então vamos colocar aqui, não, de tudo, vai, 27,9%, você pagaria 15.928. Quer dizer, olha o tamanho da discrepância que você tem. Usando esse mesmo exemplo para a pessoa jurídica. E aqui, você pagaria anual 270 vezes 12. 3.240, menos, vamos arredondar aqui, 15 mil, eu tenho uma economia de 11.800 reais no ano. Percebe? Por isso que faz toda a diferença. Então, vamos lá. E quais as vantagens do escritório digital? Primeiro, você não ter aluguel, então é uma pergunta que se faz, você pode abrir o escritório na sua residência, tá? Na sua residência, como endereço fiscal, só que a forma de atuação você vai fazer fora do estabelecimento ou pela internet, tá? E como que é feito isso? Através de um cowork ou através dos escritórios compartilhados, você tem apenas um endereço fiscal para fins de apuração, tá? E aí você faz o atendimento fora. E a grande sacada disso também é que você pode reduzir custos, mas também você está dispensado ali do alvará de funcionamento e da licença, porque você não tem ali fluxo de pessoas, ok? O outro, qual é o passo a passo, né, para que o advogado seja menos tributado? Pela Sociedade Unipessoal de Advocacia. Mas, para isso, ele precisa fazer o quê? Gestão. Não basta falarmos aqui apenas de contabilidade, porque é um tema até maçante, tá? Até maçante. Não é fácil de entregar esse tema. A gente tem que tratar isso de uma maneira divertida. Em aula não é tão didático você falar de contabilidade para advogados, sendo que o foco dele é legislação. Então, quando falar em números, realmente causa um embaraço. E muitas vezes eu vejo advogados caindo a ficha muito tempo depois. Depois de vários conteúdos entregues, aí cai a ficha, puxa, agora eu estou entendendo o que está sendo dito. Por quê? Porque ele precisa entender gestão. E fazer gestão é entender como ele vai tributar, como ele vai precificar, qual a melhor maneira para ele precificar, como ele forma o preço dele, como que você forma o seu preço. Você vai lá na tabela da OAB, utiliza da tabela da OAB, e o imposto? O que a tabela se refere, está inserido o imposto que você paga? Não, aquela tabela é baseada na hora de trabalho. Então, você tem que fazer ali a contagem do imposto. Então, tem que fazer o cálculo por dentro. Tá, e o recolhimento do imposto? Poxa, olha a vantagem que é o Simples Nacional. Você recolher através de uma única guia. E centralizar isso numa única data. Lá no autônomo, a maior informalidade que tem do advogado é justamente fazer o quê? Ele faz o recolhimento em apartado, mas na prática, 78,22%. Não recolhe, pessoal, sonega imposto. E aí ele vai na declaração de imposto de renda, como eu falei, e coloca lá um valor qualquer. E aí, automaticamente, as informações se cruzam, porque a Receita tem todas essas informações. É declaração de imposto de renda, é cartão de crédito, é CPF na nota, digamos agora, uma modalidade que eles estão pegando muito, que vem sendo, assim, usual na vida dos advogados, é a sucumbência. Porque o tribunal ele é obrigado a declarar. Então, ele declara a sucumbência, o advogado não declara.
Pô, sonegação, multa de 150%. Multa de ofício, que é quase o valor, do principal. Então, não faz sentido algum. Procedimentos para abertura, custo, essa é uma outra situação. Qual o valor do rendimento para abrir a sua sociedade unipessoal? Não tem um valor de rendimento necessário para você abrir a sociedade. Você precisa pensar o seguinte: quanto que eu estou pagando de impostos? Se eu fosse hoje um advogado autônomo, eu pago 27% daquilo que eu receber para estar na formalidade? E quanto que eu pago na sociedade unipessoal? 4,5%. Ponto. Mas Marcelo, eu vou ter que contratar um contador. Eu vou gastar com ele? Sim. Marcelo, eu vou ter que pagar uma taxa ali, uma taxa? Sim. Mas mesmo você somando esses 4,5% e os 27%, eu tenho certeza que, vamos colocar R$1.500, o que você vai gastar não chega a R$750. Ou seja, não chega a metade disso, né? Então, vamos avançar aqui, pessoal. Aqui as perguntas que eu acabei tomando aqui. Na posição de advogado, sabemos que quando uma empresa ou uma organização tem determinado problema, a esfera administrativa e judicial, não existe um profissional mais adequado para resolver e pleitear. Aqui, sempre me perguntam assim, por que a gente precisa de um contador? Eu não quero entrar, porque isso é matéria de uma outra aula, tá? Mas por que a gente precisa de um advogado? Porque o advogado é a pessoa mais habilitada para defender direitos. E o contador é a pessoa mais indicada para cuidar de contabilidade. E aí o advogado ele tem que estar tranquilo com isso. E mais ainda, quando um contador ele é advogado, porque ele tem essa vivência, essa experiência. Vamos lá. Ok. E como abrir e regularizar? Bom, pessoal, caminhamos aqui para o final. Eu acho que agora só 5 minutos a gente finaliza. Estendemos aqui mais do que o esperado. Mas vamos lá. Para que o advogado abra uma sociedade unipessoal de advocacia, ele precisa entender que o primeiro passo é a consulta de viabilidade. E aí ele vai estabelecer se vai ser de forma física ou virtual. Se for física, ele tem que fornecer um PTU, o número do IPTU, com os metros quadrados do local onde ele vai utilizar, para fins da consulta de viabilidade. Essa consulta tem por fundamento fazer o quê? Viabilizar o alvará de funcionamento ou a licença. Tá? Essa é a razão inicial. Ok, e deixar a empresa formalizada, ou seja, apta ao atendimento. Se for virtual, você está dispensado, tem a lei da liberdade econômica que permite aí essa dispensa. Feito isso, temos o deferimento ali dos órgãos, que é a OAB. Tá? Essa consulta de viabilidade ela é feita por quem? Pela Prefeitura, pela OAB e pela Receita Federal. Então, através do REDSIM. Então, tendo esse deferimento, automaticamente a gente vai preencher as informações faltantes na Receita Federal. Depois, nós vamos preencher ali a minuta, contrato, ficha cadastral, tomar todas as providências para que o advogado não tenha trabalho, para que a gente protocole tudo para fins de abertura do CNPJ. Uma vez a OAB dando um ok, automaticamente, através desse REDSIM, já vai sair o CNPJ e a inscrição do município. É o momento que a gente vai fazer a adesão no Simples Nacional, porque a gente já tem o número da inscrição e a data, e vamos também fazer ali o credenciamento para fins de emissão de nota fiscal. Por quê? A pessoa jurídica ela tem que emitir nota fiscal. Ok? Então, vamos lá. E automaticamente, depois que ela permitir ali, ela deferir, isso normalmente dá em torno de uns 30 dias, tá? Entre você fazer o processo da consulta de viabilidade até a aprovação da OAB, para sair o CNPJ da inscrição, em torno aí de uns 30 dias, tá? Vamos lá. Bom, e agora vocês devem estar se perguntando em a distribuição de lucros, isso a gente já falou, já adiantou aqui. Bom, e agora, suporte, eu acho que eu termino por aqui. Eu vou deixar aqui 3 depoimentos de advogados que são clientes do nosso escritório, e eles vão dar um depoimento bem rápido, não vai ser ali menos de 1 minuto, e eu gostaria, se possível, aí colocar para que todos vencem. Tá bem, pessoal? O que te levou a constituir a sociedade unipessoal de advocacia? Essa é aquela resposta, assim, uníssono, né, que todo advogado, se fizer um coro, vai ficar, assim, muito bonito, né? Redução, especialmente, da carga tributária que sobre a pessoa física
ela é muito pesada. E nós temos aí a situação onde 27,5% de tributação sobre todo recebível como pessoa física, isso colocar na ponta do lápis faz todo um diferencial se ao final decidirmos optar por uma sociedade unipessoal de advocacia. A gente necessita especificamente de tomar decisões na vida, né, que a gente possa estar bem e crescer também. E eu senti a necessidade de efetivamente formalizar o negócio, né, de formalizar a minha atuação. A questão mais tormentosa, né, acho que dos advogados nessa área, é ele efetivamente estar em dia perante a administração pública, né? É uma mudança de pensamento, né? Você pensar enquanto pessoa física e o pensamento enquanto pessoa jurídica, mas na verdade encampado na mesma pessoa. O que me chamou a atenção foi a questão de contador para advogados, né? Eu falei, caramba, eu pesquisei vários contadores, eu tenho vários contadores amigos meus, mas quando falou a questão contador de advogado e quando você se apresentava e mostrava tudo pra gente, eu ficava olhando e falei assim, caramba, ele tá falando, ele entende a minha dor. Eu falei, pô, sim, cara, como até pode ter outros também, mas esse aqui entende a minha dor. Então, eu chegar e conversar, eu tirar minha dúvida com ele, ele vai falar, cara, ele me entende, porque ele já passou pelo que eu passei, às vezes passa por alguma coisa que a classe passa. Eu falei, cara, não tem como. Muito bem. Agradeço ao Dr. Marcelo Gomide Stanislau pela primorosa aula, explicando tudo com relação à sociedade individual de advocacia. Uma grande dúvida, realmente, dos advogados, das advogadas, como operacionalizar do ponto de vista tributário, portanto, né, os seus recebimentos, os seus lucros, enfim. Eu acho que isso acaba sendo, né, muito, muito importante. Muitas vezes, o advogado só passa a se preocupar, né, a sentir quando ele é chamado, portanto, perante a Receita Federal, né, quando ele tem autuação e assim por diante. Então, realmente eu sei que é um tempo que a gente tem que se dedicar exatamente a este olhar da atividade profissional, da atuação profissional, que é exatamente aí a formalização do advogado, a constituição, portanto, do escritório, o recolhimento aí da questão dos tributos. Parabéns, doutor Marcelo Gomide Stanislau. Antes de finalizar, eu passo aí a palavra para as suas considerações finais, doutor Marcelo. Ô, meu caro amigo, eu quero imensamente agradecer. Estou muito contente pela entrega. Realmente é um tema que causa muita polêmica no sentido de compreensão para os leigos. Então, eu convido a todos para me seguir no Instagram, @MarceloGomide. Lá, eu diluo esse tema de uma maneira em apartado, ou seja, a gente vai falando de forma divertida sobre determinados pontos. Nós temos aulas, nós temos depoimentos, nós temos lives, nós temos bastante conteúdo que vão ajudar a esclarecer. Uma aula, simplesmente, e essa especificamente, eu recebi o convite do meu amigo, basicamente às vésperas, né, ou seja, uma semana, um pouco mais, né, Zaquinho? Mais ou menos um pouco mais. Então, eu queria ter preparado algo específico para isso. Então, eu me aproveitei de uma aula por conta do imposto de renda e que ela traz uma informação focada para a tributação. Então, é um conteúdo mais denso, mas lá no Instagram, @MarceloGomide, vão até lá, eu tenho certeza que vocês vão amar o conteúdo e eu estou aqui à disposição. Pode me procurar no direct, o que precisar de esclarecimento, eu estou aqui inteira disposição de vocês. Agradeço a instituição Damásio, que mais uma vez permitiu que estivesse aqui, a vocês aqui, a toda a equipe e a todos os alunos da Damásio e todos os presentes. Muito bem. Agradecendo mais uma vez o doutor Marcelo Gomide Stanislau, que nos trouxe, portanto, aí o impacto da sociedade individual de advocacia no imposto de renda e a própria formalização aí do advogado, da advogada. E você que está nos assistindo, né, gostou do vídeo? Dá um like para a gente aí neste vídeo, para a gente poder propagar
esta aula, portanto, para inúmeras pessoas na internet, aqui no YouTube. Se inscreva. Eu vou falar novamente, isso mesmo. Se inscreva lá no canal da TV Damásio no YouTube. Clica ali no sininho para você poder ser notificado de todos os vídeos, todas as aulas aqui, né? É um prazer sempre poder estar com todos vocês, né, nas nossas aulas especiais no canal do YouTube aqui da TV Damásio. Uma grande satisfação. Agradeço também ao pessoal da área técnica aqui dos estúdios Damásio, que fez chegar até você a melhor qualidade de som, de imagem, toda a estrutura aqui nos estúdios Damásio à sua disposição. E o pessoal daqui que trabalha nos estúdios Damásio estão todos, portanto, aí de parabéns, em razão justamente, né, do cuidado, da atenção que tem em cada detalhe o Damásio cuida aqui, o pessoal dos estúdios cuidam desses detalhes exatamente dedicados aí para você que está nos assistindo. Dr. Marcelo Gomini Stanislau, um grande abraço, muito obrigado, e a todos vocês que nos assistam, acompanhem os outros vídeos, né, do canal da TV Damásio no YouTube. Até mais!